Louvado e exaltado seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Abramos mais uma vez livro do profeta Daniel, ainda no capítulo 2, que nós começamos sua exposição no domingo passado, e pela graça do Senhor Ele nos permitiu retornarmos à casa de oração, e aqui reunidos nos debruçaremos um pouco mais neste capítulo 2, Daniel capítulo 2. Leremos inicialmente os 13 primeiros versículos, e depois eu farei como fiz na semana passada. À medida que for apresentando ali os argumentos, nós vamos lendo o texto para e passo, uma coisa acompanhando a outra. É um texto relativamente longo e fica um pouquinho mais didático na minha opinião. Acompanhe a leitura do texto. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. O 3. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos interpretação. 8. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. O 10. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Até o versículo 13 por enquanto. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Fechemos nossos olhos.
Curvemos nossas frontes diante do Senhor e cada um silenciosamente eleve uma prece ao Senhor nesta hora. Peça ao Senhor que fale ao seu coração, que o Senhor lhe instrua em seus caminhos, que abra a compreensão para receber da sua palavra. Senhor, autor e provedor de toda a vida, eis-nos, Senhor, no entorno da Tua palavra, representando uma porção daquele que tem chamado de povo do Senhor, daquele que antes da fundação do mundo decretaste que faria para si um povo que lhe se chamaria pelo seu nome. Eis-nos aqui, Senhor, prostrados aos teus pés, diante da tua palavra, que é perfeita, que é inerrante, absoluta, totalmente autoritativa para nós, aquela que sabemos que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que é poderosa para esmiuçar o coração mais endurecido, que pode penetrar o mais profundo do ser humano. Nós te imploramos, Senhor, que dê-nos a porção que nós carecemos, ó Pai, porque temos pecado contra Ti, temos muitas vezes nos deliciado nos manjares deste mundo, temos muitas vezes certamente entristecidos o Teu Espírito Santo, mas como hoje lemos aqui na Tua palavra e também foi cantado, ou quando clamamos, e o nosso clamor nesta hora é este, Senhor, dê-nos a porção que nós carecemos, Senhor, para que nos próximos dias, nas próximas semanas, ou enquanto perdurar a nossa vida aqui neste mundo, possamos estar cada dia mais consagrados, vivendo para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas mazelas, na nossa pequenez, na nossa fraqueza, na nossa fé tão ínfima. Ajude-nos, Senhor, por amor ao Teu nome, pelo sacrifício que Jesus realizou naquela cruz, por Sua obediência irrestrita. Olhe-nos segundo Sua obediência, o Seu sacrifício, e ser propício a nós nesta hora, em nome de nosso Redentor Jesus que nós oramos. Amém. O sonho de Nabucodonosor. Esse foi o tema dado para o capítulo 2, aqui do livro do profeta Daniel. A partir do sonho de Nabucodonosor, nós já vimos na primeira parte, aqui do capítulo 1, o que Nabucodonosor viu. Esses 13 primeiros versículos que eu reli agora, porque semana passada versículos já foram. Nós vimos ao menos 3 coisas que Nabucodonosor viu. Nabucodonosor viu num sonho. Quem anotou semana passada e compara agora vai perceber que eu fiz algumas alterações. Nabucodonosor viu alguma coisa no sonho. Ele não viu o sonho, ele viu algo enquanto sonhava. São os 3 primeiros versículos. E nós vimos na semana passada que não era um sonho comum, algo que se esquece ao despertar. Foi um sonho ou uma visão naquele sonho que muito incomodou, a ponto de ele ser despertado e não conseguir dormir mais. Algo que ele viu que o perturbou sobremaneira. Uma segunda coisa que ele viu foi a altivez dos sábios, sua arrogância
Isso foi do versículo 7. No meu está aqui do versículo 7 ao versículo 13. Você pode corrigir ali. Isso, desculpa, número 2. Número 2 de 4 a 7 e o terceiro de 7 a 13. Isso mesmo, de 4 a 7. Tais magos eram tão confiantes em si que nem deram ouvidos ou fingiram que não ouviram a sentença proferida pelo rei. A sentença que o rei profere é que eles seriam despedaçados se eles não fizessem duas coisas: descobrissem qual era o sonho do rei e depois a interpretação do sonho. Eles vão afirmando, eles vão reafirmando que dariam a interpretação, mesmo depois do rei exigir que eles contassem o próprio sonho do rei, e que seriam despedaçados caso não descobrissem. Em terceiro lugar, agora sim, dos versículos 7 ao 13, uma terceira coisa que Nabucodonosor viu foi o horror dos sábios, o espanto. Desses versículos 7 ao 13, eu destaco dois deles, o versículo 10 e o 11, que depois de fato deles compreenderem o desafio que lhes estava proposto, responderam, diz o versículo 10, responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. E o versículo 11 eles dizem: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. A partir do sonho de Nabucodonosor, que é o tema desse nosso capítulo, há um desenrolar de acontecimentos. A descrição de que Nabucodonosor tivera um sonho ou tivera uma visão durante o sono, que são apenas os primeiros 3 versículos do capítulo 2, dão o conteúdo para todo o capítulo. Por conta dessa incapacidade dos encantadores, desses sábios que serviam o rei, por conta da incapacidade de lhe revelar a visão que ele tivera e naturalmente interpretar, o rei então faz uma ordem, dá uma ordem, em que todos os magos, todos os encantadores e todos os feiticeiros fossem mortos. E o versículo último que nós lemos, o versículo 13, nós descobrimos que o decreto não se dirigia apenas àqueles sábios que estavam ali com o rei naquela hora, mas a todos os sábios encantadores do seu reino, inclusive Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O versículo 13 que nós lemos diz: saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Se a ameaça fosse levada a cabo, não só esses 4 judeus seriam mortos, mas haveria um risco muito grande de que o remanescente fiel de Israel fosse eliminado, e com isso impedindo o decreto eterno do Senhor, que escolheu aquele povo, a tribo de Judá, e daquela tribo de Judá viria o libertador de Israel. Tinha muito mais coisa em jogo do que apenas a morte ou o sacrifício de 4
homens fiéis a Deus naquele momento. Em meio a tamanha ameaça, o texto mostra, além do que o rei viu, ou a partir do que o rei vê, há um desenrolar de outras visões. E nós começamos a ver na semana passada o segundo argumento. O que Nabucodonosor viu, começamos a ver o que Daniel viu. Agora já estamos na maior parte do capítulo, que vai do versículo 14 até o versículo 46. Eu destacarei algumas coisas que Daniel viu. Nós começamos a ver a primeira na semana passada, e eu retomo a partir daí. Primeira coisa, ele viu quem é Deus. A situação nós sabemos que era lamentável há anos para a tribo de Judá. Há anos eles já vinham sendo ameaçados, já vinham sofrendo com o cerco de Nabucodonosor, e nós já ouvimos isso aqui. Seria interessante lermos ou relermos o livro de Lamentações, para nós descobrirmos o que o profeta Jeremias descreve que estava acontecendo em Jerusalém antes do cativeiro. Aí, para piorar a situação, vem o cativeiro. E para piorar ainda mais a situação, em meio ao cativeiro, uma ameaça de morte. E em meio a esse contexto extremamente desfavorável, o que Daniel está vendo? Deus. Logo que ele ficou sabendo da ordem do rei, logo que ficou sabendo da urgência do seu mandado, e logo depois de pedir ao rei que designasse um tempo determinado, porque ele revelaria ao rei tanto o sonho quanto a sua interpretação, Daniel juntou-se com seus 4 companheiros e foram orar. Eles desejavam mais do que simplesmente que suas vidas fossem poupadas. Eles desejavam que as misericórdias de Deus, do Deus dos céus, fossem exercidas estas misericórdias, para que o remanescente fiel do Senhor não perecesse na Babilônia. 4 homens, em sua própria casa, começaram a orar, sem dúvida alguma, usando os seguintes argumentos: Senhor, somos o teu remanescente. Foi decretada a execução de todos os sábios da Babilônia, e estamos incluídos entre eles. Se o decreto for cumprido, teu remanescente desaparecerá, e o povo do Senhor será extinto da terra. O verdadeiro Israel será aniquilado. Ó Senhor, mostra a tua misericórdia para conosco. Dá-nos um relato do sonho e uma compreensão do que significa. Arioque, o comandante do Senhor, chefe da guarda do Senhor, lá no verso 13, ele já saiu para cumprir o mandato do rei. E eu não sei se ele já tinha começado a cumprir com algum sábio, se já tinha alguns deles sendo mortos, mas logo que ele recebe a ordem, ele vai até Daniel. E o versículo 14, que nós não lemos, diz-nos o seguinte: então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, que foi lá para matá-lo, o chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, inclusive Daniel. E disse a Arioque, encarregado do rei: porque é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E aí nesse versículo 16 em diante, eles começam a orar e a pedir a intervenção misericordiosa do Senhor. No meio do aperto, no meio do sufoco, no meio da ameaça, o que eles foram fazer? Em meio à morte injusta iminente, em meio a um possível ou uma possível frustração dos planos de Deus, o que eles foram fazer? Foram orar.
O texto então nos mostra a reação imediata de Daniel à revelação que ele recebe, porque o Senhor ouve a sua oração e lhe dá a compreensão não só do significado da visão, como lhe revela a visão. Mas mais do que saber o que o rei sonhara, ou o que ele vira no seu sonho, lá no seu quarto em secreto, mais do que ter sido privilegiado em saber qual era o significado daquela visão, Daniel está aqui irrompendo em louvor, porque mais do que isso, o Senhor está se revelando a si mesmo para Daniel. Mais importante do que conhecer a visão, do que ver o que o rei sonhou, o que se destaca aqui no testemunho de Daniel, logo depois que ele recebe a resposta do Senhor, está aí dos versículos 19 ao 23 que nós lemos semana passada, e eu vou reler agora, do 19 ao 23. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Entenda, Daniel não ficou apenas agradecido porque o Senhor respondeu a sua oração e lhe revelou o que estava em secreto. Ele bendisse ao Deus do céu, e o verso 20 diz: disse Daniel, seja bendito o nome de Deus. Daniel estava aqui tendo um vigor renovado de quem Deus é. Ele está ameaçado de morte. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Antes de alegrar e de agradecer por ter descoberto qual era a visão, Daniel está contentado por ver quem Deus é, não importa o resto. E aí tem aplicações preciosas para nós, a partir do que Daniel vê, que ele viu Deus, ele teve a condição de ver uma segunda coisa: quem é o homem. Esse eu não apresentei para vocês ainda. Viu quem é o homem. Do versículo 24 até o versículo 30, e saltando para o 46, a partir da visão que ele tem acerca do Senhor, ou da compreensão, ou do revigor que ele passa a ter, ainda que ele já soubesse, ainda que ele já conhecesse, que Deus é poderoso, que Ele controla a história, conhece o profundo, conhece profundamente, é Senhor soberano, ainda que ele soubesse, ele está sendo revitalizado. A coisa que ele mais precisava em meio ao sofrimento é saber quem Deus é, não importam as consequências. E a partir de ver quem Deus é, ele pode então ver quem o homem é. E aí agora nós vamos para o versículo 24 e vamos seguir a leitura. Os irmãos acompanhem, por favor. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. O 25.
Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? O 27. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser, e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Vamos pular lá para o 46, vamos juntos? Então o rei olha só que interessante, Daniel não só conhecia a interpretação do sonho, Deus lhe mostrou qual foi o sonho que Nabucodonosor teve lá no seu leito. Mais do que isso, Deus mostrou para Daniel o que o rei estava pensando antes de dormir. Antes de dormir, o rei estava pensando como é que será o futuro, como é que as coisas serão no futuro. E quando ele foi o Senhor que já lhe fez pensar essas coisas, para que depois no sonho ele tivesse a visão. Eu lendo isso aqui, eu me lembro do Salmo de Davi, Salmo 139, quando ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Senhor, a conheces toda. E ele vai dizer lá pelo verso 5 ao 6: tal conhecimento é sobremodo elevado, eu não posso atingir. E nós muitas vezes achamos que a nossa vida, que o nosso caminho passa despercebido ao nosso Deus. Algumas vezes podemos correr o risco de, em meio a circunstâncias adversas, muito menores do que a que Daniel estava vivendo e passando, acharmos que Deus se esqueceu de nós ou nos abandonou. De longe penetras aos nossos pensamentos. Tenho conhecimento profundo, conhece a profundeza da nossa alma, e nada, absolutamente nada, lhe refoge ao seu olhar. Daniel, então, após contemplar a grandeza, a majestade, a soberania do Deus, do Senhor dos céus, depois de reconhecer que o Senhor tem domínio sobre a história e sobre o destino, e age como lhe apraz, ele viu a miséria do homem. Ele vai dizer acerca de si mesmo: no 27, não, no 30, e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Vamos adiante. Vou fazer eu acho que são 3 destaques aqui sobre quem é o homem. Quem é o homem na perspectiva aqui de Daniel, ou o que ele viu acerca de quem é o homem. Em primeiro lugar, viu a impotência dos sábios. O Senhor lhe permitiu ver quem é o homem. Ele então volta o seu olhar para os sábios, e no versículo 27 que nós lemos, respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores,
Nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Eles não têm controle sobre absolutamente nada, nem mesmo sobre suas próprias vidas. Após contemplar quem é o Senhor, então ele pode olhar para os sábios da Babilônia e fazer uma afirmação dessa. Nós vamos encontrar nas Escrituras que os homens de Deus, quando contemplam a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor, obrigatoriamente reconhecem a sua própria mazela, ou as mazelas dos seres humanos. Recorramos a Jó. Jó vai perguntar para os seus companheiros, e nós sabemos que é uma pergunta retórica. Ele vai perguntar e depois ele mesmo vai responder. Ele não queria a resposta dos sábios, dos seus amigos. Lá no capítulo 12 ele vai perguntar: está a sabedoria com os idosos, e na longevidade o entendimento? Quando ele diz idosos, leia-se qualquer sábio, qualquer erudito, qualquer encantador, qualquer feiticeiro, qualquer grande conselheiro do rei. No mesmo capítulo de Jó, mais à frente, Jó vai afirmar: aos conselheiros leva aos despojados do seu cargo, e aos juízes faz desvairar. Quem eram aqueles sábios? Quem eram aqueles sábios? Quem eram aqueles eruditos diante do insondável? Não eram nada. Paulo, instruindo a igreja de Roma, para que dentre vários propósitos, aqueles crentes soubessem qual é o seu lugar, soubessem reconhecer as mazelas e a impotência dos seres humanos, ele fala sobre Deus. E você já me ouviu ler esse texto, dizendo que há uma exclamação após outra. Aos Romanos, Paulo diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mas ao contemplar a grandeza do Senhor e conseguir enxergar claramente quem é o ser humano, Daniel não só tem uma visão acertada acerca da qualificação ou falta de qualificação daqueles sábios. Daniel viu a sua própria incompetência. Olha o que está acontecendo nesse capítulo 2. O assunto aqui nem é morte, nem é vida. O assunto principal que nem é o mandado do rei, nem é o decreto do rei, nem é quem vai viver ou quem vai morrer. Um versículo que eu mencionei agora há pouco, versículo 30, depois de dizer que nem os sábios, nem os encantadores eram nada diante do insondável, ele fala acerca de si também. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Não há em mim valor, não há em mim diferenciação nenhuma, habilidade nenhuma, capacidade nenhuma, que me permitisse saber qual foi o sonho que o rei teve lá no seu leito. Então, ao contemplar a majestade do Eterno, temos a chance de contemplar a nossa própria miséria. E a recíproca é verdadeira. Quando não conseguimos reconhecer a nossa própria miséria, nossas próprias mazelas, é porque temos uma visão limitada acerca de quem é Deus. Aqueles sábios que eram arrogantes, que diziam, afirmavam e reafirmavam que interpretariam sonhos,
de Nabucodonosor, ou o sonho de Nabucodonosor, não tinham ideia sobre quem é o Senhor. Daniel não podia tirar proveito da situação diante do rei e atrair para si algum benefício, algum alívio. Olha, rei, ninguém conseguiu, esse não consegue, aquele não consegue, aquele não consegue, aquele outro não consegue, mas eu consigo, e eu estou aqui para revelar-lhe o que estava oculto. Não é possível. Não é possível vangloriar-se na presença do Eterno. Não é possível achar-se com algum valor. E aí, meus irmãos, já uma aplicação para nós. Talvez o nosso conhecimento da glória do Senhor seja tão diminuto, o nosso conhecimento. Por isso que somos arrogantes como somos. Por isso que somos altivos como somos. Por isso que somos assim, sou mais eu. É por isso que achamos que temos razão quando não temos razão. É por isso que gostamos sim dos primeiros lugares, e achamos que estamos sendo humilhados quando nos mandam para os últimos lugares. É por isso que ficamos ofendidos quando não somos chamados para orar. É por isso que ficamos ofendidos quando não fazemos o solo. É por isso que somos ofendidos quando não somos elogiados, porque nós somos o centro da nossa vida, e o Senhor é apenas um apetrecho para eu alcançar os meus propósitos. Daniel não podia dividir a glória de Deus, pois a glória era do Senhor e não poderia ser dividida com ninguém. Eu citei Jó anteriormente e vou repetir. Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Em seguida ele responde, não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Tudo é dele, tudo vem dele. Tudo só se executa, só se realiza por meio dele, e tudo visa a ele mesmo. Não a nós, Senhor, vai dizer o salmista no 115, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, para o Senhor expressar a sua misericórdia, para ele expressar a sua fidelidade, a glória tem que ser reivindicada. Se ele dividisse a glória dele para conosco, ele é sinal de que ele não estaria usando a sua misericórdia. Daniel está pedindo para que o Senhor use misericórdia, então vou usar minha misericórdia com você. Toda a glória tem que ser dada a mim. Em terceiro lugar, estamos caminhando para o final. Quando ele, depois de contemplar quem é Deus, contemplando quem é o homem, ele reconhece a impotência dos sábios, sua própria incompetência, e ainda ele viu a vulnerabilidade do rei. O rei, que estava acostumado a grandes conquistas, fica perturbado já no início do capítulo por causa de um sonho. Por causa de um sonho. Ele não temia o exército das nações. Era um grande conquistador. Ele não temia o poder da espada dos exércitos inimigos. Era o maior conquistador do seu tempo. Mas um sonho me perturbou. A visão que ele tivera durante o sonho o perturba sobremaneira. Nós vimos já no início do capítulo, no versículo 1 diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Daniel não estava lá no palácio nesta ocasião, mas ele deve ter tido alguma noção do pavor do rei, quando Arioque, o chefe da guarda, saiu para matar os sábios. Daniel pergunta para ele, por causa daquela urgência, por que é tão severo o mandado do rei? Aí o chefe da guarda vai explicar para Daniel. Então provavelmente Daniel já sabe aqui
da vulnerabilidade do grande rei. E agora no versículo 26, Daniel presencia a sua ansiedade. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Podes fazer-me saber o que eu vi? O grande rei conquistador de terras, de nações, está inseguro e vulnerável. O Senhor pergunta: podes tu fazer-me saber o que eu vi? Quando eu reli essa passagem hoje, dando uma mexida aqui no sermão, me veio uma passagem do Novo Testamento, cuja pergunta era parecida com essa. Foi quando, depois daquele episódio lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigura diante de 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, quando eles descem lá do monte, tem uma multidão em volta dos discípulos, e diz-nos o texto, quando eles se aproximaram dos discípulos, eles quem? Jesus, Pedro, Tiago e João, viram numerosa multidão ao redor de quem? Dos discípulos, e que os escribas discutiam com eles, os discípulos, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles, com os discípulos? E um dentre a multidão respondeu: mestre. Nem foram os escribas que responderam. Um homem que estava no meio da multidão veio e disse: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Para mim, há uma semelhança muito grande. A perturbação do rei era tão grande que ele faz essa pergunta meio exclamatória. Não sei nem se cabe isso aí no português. Se podes revelar-me o que eu vi. E nós podemos deduzir que ele estava apavorado, desconcertado, assim como esse pai. Na pergunta do rei: podes ajudar-me a descobrir o que eu vi? É revelada sua fragilidade. Porque se sujeitar à sabedoria de um escravo cativo, de uma nação que acabara de ser subjugada e conquistada, o rei não pediria a ele um favor como esse. A resposta de Daniel, meus irmãos, foi uma verdadeira pregação, um verdadeiro anúncio daquele que deveria fazer de fato o rei tremer. Ô rei, você está tremendo pela razão errada. Você está tremendo pela visão. Você deveria tremer por aquele que lhe deu essa visão. No versículos 27, vamos juntos. Estamos caminhando para o final. 27 e 28. Vamos o 27 juntos? Respondeu.
mas há um Deus no céu. Via de regra, os reis da antiguidade eram tidos como divindades e eram adorados. E Daniel, na frente do rei, diz: há um Deus no céu. Quem são os reis? Quem são os poderosos do presente século? Quem são os governantes deste mundo tenebroso? Eu finalizo esse trecho e a gente vai continuar no capítulo 2, na visão propriamente dita do rei, que é compartilhada ou revelada para Daniel. Se o Senhor permitir, na semana que vem a gente vai adentrar então naquela imagem representando os reinos cronológicos que viriam, começando pela Babilônia, os medo-persas, os gregos, os romanos e o reino que subjugaria os anteriores. Nós veremos, se o Senhor permitir. Mas eu gostaria de encerrar, e eu recorro mais uma vez a Jó, que pode dar-nos um desfecho muito interessante sobre o propósito desta visão, ou deste sonho até aqui, de Nabucodonosor. O que deve se destacar? Qual que é o resultado dessa equação toda? Diz-nos o texto: está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Eu preciso lembrar disso todos os dias. Eu preciso lembrar disso nos dias difíceis da minha caminhada. Eu preciso me lembrar disso nos momentos em que possa parecer que o Senhor se esqueceu de mim, ou não viu pelo que eu estou passando, ou pensando. Não, com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento. O que Ele deitar abaixo não se reedificará. Lança na prisão e ninguém a pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. Com Ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva os despojados do seu cargo, e aos juízes faz desvairar. Dissolve a autoridade dos reis, e uma corda lhe cinge os lombos. Aos sacerdotes leva os despojados do seu cargo, e aos poderosos transtorna. Aos eloquentes ele tira a palavra, e tira o entendimento aos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas manifesta coisas profundas, e traz à luz a densa escuridade. Multiplica as nações e as faz perecer, dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra, e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios. Mediante a majestade do Eterno, ninguém consegue sustentar-se em suas pernas. Depois de Daniel contar a visão, depois de Daniel contar a interpretação, nós temos o seguinte registro: o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então logo Nabucodonosor ouviu o que significava o sonho. O verso 46 que nós lemos diz: então o rei Nabucodonosor, o grande imperador da Babilônia, revelou a sua vulnerabilidade, se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel, ou perante quem Daniel representava. Quem são os reis da terra? O Senhor é o rei da terra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. O Senhor, como teve misericórdia de Daniel, tem misericórdia de nós também.